vamos conversar com o advogado, também diretor executivo do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, Daniel Teixeira. Bom dia, Daniel. Bom dia. Daniel, o Brasil já sabe, né, por todos os dados que a gente tem disponíveis, que as taxas de desemprego e também de informalidade dos negros são historicamente superiores aos dos brancos. E no primeiro trimestre de 2021, a taxa de desocupação por cor ou raça ficou abaixo da média nacional para os brancos, que atingiu 11,9%, e acima para os negros, que atingiu 18,6%, e pardos 16,9%. A pandemia piorou e, de certa forma, acabou escancarando ainda mais essas condições de desigualdade do mercado de trabalho brasileiro? Sim, a gente teve com a pandemia uma piora com relação às desigualdades raciais no trabalho, e sempre lembrando que, na verdade, quando os relatórios com indicadores sociais saem, a gente está discutindo sintomas, né, de um mesmo patógeno, digamos assim, que é o racismo. Racismo, é um sistema de opressão que cria e recria, retroalimenta essas desigualdades ao longo do tempo, né, quando a gente não tem medidas de ações afirmativas de equidade racial para fazer a correção necessária dessas desigualdades também nas instituições que são empregadoras. Portanto, com a pandemia a gente teve uma maior incidência, tanto de letalidade quanto de formas mais agravadas da doença, a gente tem isso na população negra em função do racismo que é estrutural, as desigualdades também ressaltam mais nesses momentos. Agora, existe essa desigualdade no acesso ao trabalho e também em relação à ascensão funcional quando o negro está empregado? Porque tem um estudo aqui do próprio Centro de Estudos de Relações de Trabalho e Desigualdade, o Censo Jurídico de 2018, que mostra, por exemplo, que 11% dos funcionários brancos nas bancas são sócios, e quanto aos negros não há uma quantidade significativa. Também nos cargos relacionados ao direito há uma quantidade significativa de negros na função de estagiários, mas quando na verdade vai ascendendo, essa participação vai caindo e até chega a sumir. Existe essa dificuldade também para a população negra em termos de ascensão funcional? Pois é, isso desde que o CERT existe, né, há 31 anos, os estudos na área de trabalho, seja junto a instituições sindicais, mas também mais recentemente e mais profundamente empresas, outras instituições empregadoras, mostram essas desigualdades, seja na entrada e depois na ascensão. Isso em função de uma cultura organizacional no Brasil que não é equitativa, que não lida bem ainda com relação à equidade. Ela reproduz mecanismos de racismo institucional. Um exemplo é a indicação. Quando você tem uma empresa que é totalmente branca, ou escritório de advocacia, como você citou no exemplo, e você não problematiza esse acesso e ascensão e cultura organizacional, a tendência é que a indicação de pessoas que estão lá para cargos qualificados, cargos de tomada de decisão, cargos com melhores salários, seja de pessoas iguais às que estão lá em função do círculo de relacionamento, do networking, como é chamado no jargão empresarial, que significa esse relacionamento profissional que acaba, então, se multiplicando da forma como e não algo que é afirmativamente no sentido da equidade. Portanto, as empresas, escritórios, outras instituições devem tomar medidas que são afirmativas, né, as chamadas ações afirmativas visando equidade racial, sob pena da gente não ter mudança, né? É como o Einstein definiu, né, o conceito de insanidade, é você tentar, sempre fazendo a mesma coisa, ter um resultado diferente. Isso não vai acontecer. Então é necessário ter medidas que modifiquem essa cultura organizacional, essas práticas que são excludentes e que alimentam empresas monocromáticas, né, de uma cor só pessoas brancas, para que a gente tenha refletido nas instituições, nas empresas, escritórios, a população brasileira, que é isso que é o correto, mas para isso é preciso eliminar mecanismos de racismo institucional que estão funcionando ativamente, cotidianamente nas empresas.
importante você mencionar justamente esse dado que também aparece na pesquisa, né, de brancos acabarem indicando só brancos quando existe ali uma possibilidade, uma oportunidade de emprego, porque essa é uma postura, inclusive, que a pessoa branca teria que ter como uma postura antirracista na prática, quer dizer, quebrar esse círculo de acabar havendo só uma hegemonia de gente branca em determinado local de trabalho, Daniel? Isso, é como a Angela Davis, né, tem uma frase que ficou marcada dela, que é: não basta ser, não discriminar, né, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Então é preciso ter uma postura ativa no sentido da busca pela equidade, porque mesmo sem intenção, os mecanismos que estão colocados hoje são fruto de um país no qual de cada 10 dias de história, 7 foram sob escravismo. Além disso, a gente tem formas de discriminação racial contemporâneas. Tudo isso são mecanismos ativos. Basta um exemplo. Eu, na minha época de faculdade de Direito, na PUC de São Paulo, eu lembro de vagas para escritórios grandes de advocacia que só circulavam para quem era ou da PUC, ou da USP, ou do Mackenzie, sendo que essas universidades elas não tinham qualquer trabalho de equidade racial, historicamente são brancas, né? Hoje vem fazendo algumas iniciativas de inclusão, mas na época não havia. E aí você tem, se as vagas só circulam dessa maneira e não há uma problematização do tema, você tem a renovação desse mesmo perfil nos principais escritórios jurídicos do país. E a mutatis mutandis, com relação às outras empresas, você também vai ter esse mesmo perfil. Então, são necessárias várias iniciativas, entre as quais você ter, por exemplo, um grupo de funcionários negros e antirracistas, né, trabalhando no sentido de uma mudança na instituição, para que o cenário, de fato, possa ser alterado, para que possam ser indicadas pessoas negras também, porque senão você tem só essa renovação do mesmo perfil e não muda o cenário. E também o investimento das empresas, há empresas com programas de trainee, né, que são futuras lideranças para negros, há outras ações afirmativas, há um preparo da instituição também no sentido de se abrir para a equidade, diversidade, inclusão. Hoje isso é muito falado no tema do ESG, né, que na tradução é meio ambiente, social e governança das empresas, mas que é preciso ter efetividade. É preciso que isso seja levado em ações concretas e não só no discurso de uma instituição. Por isso é fundamental hoje a gente monitorar, avaliar e ter metas para a equidade racial para que isso mude no médio prazo. Você fala a respeito dessas mudanças que são necessárias dentro da cultura empresarial, da cultura corporativa de uma forma geral, na iniciativa privada. Agora, por parte do poder público, que tipo de ações poderiam ser tomadas? Nós já tivemos no passado a introdução de ações afirmativas, política de cotas, por exemplo, que garantiram uma possibilidade maior de inclusão no sistema universitário, mas no mercado de trabalho isso ainda não se vê tão presente. Que tipo de ações que o poder público poderia tomar nesse sentido também da inclusão no mercado de trabalho, Daniel? O poder público tem um papel importante ao tratar das ações afirmativas em lei, em política pública. Isso induz toda a ordem econômica, né, que na Constituição Federal está previsto no artigo 170, inciso 7, que é responsável por redução das desigualdades sociais e regionais. Isso está colocado na Constituição Federal, né, que a ordem econômica deve seguir essa norma de redução das desigualdades sociais. Considerando que o racismo está na origem das desigualdades sociais no Brasil, afinal, as primeiras interações entre portugueses, indígenas, negros no Brasil foi com base no racismo, né, hierarquizando vidas e pessoas, propiciando genocídios contra negros, indígenas e a expropriação violenta do trabalho. E essa é a nossa história de lá para cá. É fundamental o sentido reverso, né, que sejam adotadas medidas pelo poder público, que são leis no geral e também políticas públicas, programas, etc., para levar as empresas a adotarem ações afirmativas de forma mais ampla e efetiva. Isso também tem surgido a partir de pressões de investidores, que vem discutindo mundialmente o tema de equidade racial, principalmente
após o caso George Floyd, né, nos Estados Unidos, e também no Brasil, a partir do caso do João Alberto Freitas, né, ocorrido no Carrefour. Então, esses casos têm propiciado uma maior discussão, mas ainda falta muita efetividade, seja do ponto de vista do poder público, com políticas públicas, leis, seja do ponto de vista empresarial, com iniciativas e programas próprios, no sentido de responder essa demanda que a sociedade vem pautando cada vez mais. A população negra não mais aceita ficar de fora de um projeto de desenvolvimento socioeconômico. E as empresas têm um papel aí, uma obrigação, uma responsabilidade de reduzir as desigualdades sociais, tal como previsto na Constituição Federal. Daniel, queria agradecer a sua presença aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, obrigado. A gente que agradece. Conversamos aqui com o advogado e diretor executivo do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade, CERT, Daniel Teixeira. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.